Amores, vamos iniciar então mais uma aula nesse modo maravilhoso que eu sou apaixonada, que é esse modo de slide, que eu consigo mostrar melhor para vocês. Pra gente só conseguir recapitular então o que foi dito na aula sobre a anatomia das unhas, que nós temos a borda livre, né, nessa parte aqui do crescimento, o corpo da unha, que é a lâmina ungueal, que a gente chamou lá na aula, tá? A lúnula, que é a parte visível da matriz. Aqui, olhando a unha de lateral, a gente vê a raiz da unha, que a gente chama de matriz também, a raiz da unha, perdão, que é a lúnula, e aqui que a gente chama de matriz. Então, só para poder recapitular, essa aula aqui, meninas, é um complemento daquela aula anterior que a gente falou sobre anatomia. Porém, aqui a gente vai focar um pouquinho mais na lâmina ungueal. Combinado? Então, qual é o processo de formação da lâmina ungueal? Ela é formada pela queratina, tá ok? Pelas glândulas de queratina e moléculas de queratina que são formadas na matriz ungueal. E ela vai crescendo ali em todo o corpo da lâmina, tá? Esse crescimento é contínuo. E a matriz ungueal, ela é nutrida, tá? Pelos nutrientes do que a gente se alimenta, pelos remédios às vezes que a gente toma. Então, por exemplo, uma cliente que tem problema com anemia, ela já tem ali uma deficiência de captação de nutrientes, né, do que ela come. Então, provavelmente a unha dela também vai ser fraca, tá? E outros tipos de doenças que afetam ali a absorção de nutrientes. Nós não estamos aqui, não vamos conseguir contemplar essa parte medicinal, vamos chamar assim, tá? Às vezes alguns fármacos que ela toma, né, alguns remédios que a nossa cliente toma que podem afetar, mas a gente não é especialista na área, tá, meninas? Vocês têm só que entender que pode afetar caso a sua cliente lhe fale sobre isso. Combinado? Então vamos lá. Então o processo ele é contínuo de crescimento, ou seja, não está o tempo todo ali trabalhando. A matriz está o tempo todo igual um liquidificador, colocando todos os nutrientes ali dentro e trabalhando para poder fabricar queratina, tá ok? E a velocidade do crescimento ela vai depender de cliente para cliente. Por isso que não existe um tempo padrão de manutenção. A manutenção vai acontecer assim que a cliente tiver necessidade. Aqui no espaço, por exemplo, as manutenções acontecem de 3 ou 4 semanas. Quando a cliente está indo embora, eu pergunto, quer deixar a manutenção agendada? Quero. Eu pergunto, 3 ou 4 semanas. Por quê? Não necessariamente 4 semanas são 30 dias. Não é porque o mês tem 4 semanas que ela vai retornar daqui 30 dias e vai dar 4 semanas. Não necessariamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, ok? E a gente tem cliente que parece que toma fermento, né? Que a unha cresce a doidar. A minha unha, por exemplo, é essa. Se eu fizer manutenção de 15 em 15 dias, vou ficar satisfeita, porque a unha vai crescer para isso, tá ok? Então, o fator de crescimento, ou seja, o quanto a unha cresce dentro do mês, ou no período que ela tá com a unha em casa, vai variar de cliente para cliente, tá? Então, por isso que, por exemplo, uma unha roída, que ela tem um corpo da unha bem pequenininho ali para se trabalhar, ela tem que voltar num tempo menor para fazer manutenção, para aquela unha, quando cresce, né, para que o gel não fique voando naquela borda livre ali, sem muita base para poder se fixar e a unha vem quebrar, tá ok? Combinado? Então vamos lá. Além, meninas, da nutrição afetar diretamente ali a produção, conforme eu falei para vocês, o que a cliente come, os remédios que ela toma, se o corpo dela absorve ou não os nutrientes, afeta diretamente a lâmina ungueal. Como a lâmina ungueal, gente, são apêndices cutâneos, como assim, Daniela? Tem a pele, tem a lâmina ungueal, ali em volta, como se fosse apêndice, como que eu vou explicar pra vocês? É como se fosse algo em cima ali do leito, né? Que é também uma pele, né? O leito tem as terminações nervosas, os vasos sanguíneos. Esses apêndices cutâneos é como se fizesse parte também ali e qualquer outro impacto, qualquer coisa que se realizasse ali também afetasse. Então aqui, ó, o texto, o que o texto nos traz, né? Que as unhas também estão sujeitas a traumas externos, diários, que são o quê? Contato com detergentes, esmaltes e solventes, ou seja, capta aí, galera. Detergente, produto de limpeza. Tem cliente que às vezes reclama que a unha tá fraca, mas lava o banheiro com cloro puro, meu Deus, sem colocar luva. Gente, isso pode danificar a lâmina ungueal, tá ok? Essa questão de esmalte, a gente tem muita questão de... Muitas manicures falam que o gel faz mal, o esmalte em gel faz mal, que o esmalte em gel ele danifica as unhas naturais. Não, gente, ele não danifica. Se vocês forem avaliar, os esmaltes normais, eles possuem solvente na composição, tá? Vocês já tiveram a sensação de pintar a unha de esmalte vermelho,
Quando vocês vão remover o esmalte vermelho, a unha tá toda amarela. Já aconteceu com todo mundo. Inclusive esmalte que fica muito tempo, esmalte velho, né? Você vai remover, a unha natural tá toda amarela. Por quê? Ele possui solventes. E às vezes, se você deixa o esmalte muito tempo, quando você tira daquelas manchinhas branquinhas, aquilo ali é a unha ressecada. Não é que a unha precisa respirar, gente. Não é isso. É que a unha está ressecada, ok? Então, muita atenção quanto a isso. Contato com substâncias... Perdão. Contato com substâncias abrasivas, por exemplo. Pequenos traumas, impactos intensivos, porque a gente usa a mão pra tudo, gente. A mão é a nossa ferramenta aí de trabalho diário, tá? Então a gente bate a unha mesmo, pode vir a quebrar o alongamento, até danificar a unha natural, por isso tem que tomar muito, mas muito cuidado, tá ok? E digitação, manipulação de objetos, conforme eu já falei. Então, meninas, as nossas unhas, se vocês forem avaliar aí, ó, idade média, idade antiga, as nossas unhas vieram para poder proteger e a gente usava como ferramenta na idade antiga, né? As pessoas cavavam com as mãos. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque sim, elas estão ali propícias, estão ali para proteger, também são uma ferramenta, mas a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Por isso que o tamanho da unha tem que ser avaliado sempre para atender as demandas, atender a rotina daquela cliente, tá? Para não ter problema nenhum. Combinado? E vamos falar um pouquinho agora sobre a composição da unha, exatamente. A lâmina ungueal, ela não é só composta por queratina, não. Ela é composta por outros materiais também, tá? O principal componente de composição da unha é a queratina. A queratina é uma proteína, ou seja, a unha ela é composta por proteína e além dessas proteínas tem minerais, lipídios e água, tá? Meninas, vamos lá. A queratina dura ou tricoqueratina, que a gente chama, ela tá dentro da unha em percentagem, né? De 80 a 90% da lâmina é feita de queratina dura e de 10 a 20% da lâmina é feita de queratina mole, tá? Por quê? Quando a gente olha a unha de lateral, a gente costuma dizer que a unha nasce em 3 fases, né? Interna, intermediária e superficial. 3 camadas, perdão. São mais de 100 camadas, mas a gente generaliza para 3 camadas. Interna, intermediária e superficial. Quanto mais interna a camada, mais mole vai ser as moléculas de queratina, vai ser aquela lâmina de queratina. Por quê? Mais perto do leito ungueal, mais perto dos vasos sanguíneos, tá ok? Quanto mais externa a lâmina, mais dura, tá? Então a primeira lâmina provavelmente está entre 10 e 20% aí, ó, dessa estatística. A intermediária deve estar entre os 80 e 90 e a superficial também entre os 80 e 90. Por quê? Quanto mais elevado, mais perto da superfície da unha, né, a camada de queratina, mais durinha ela vai ser, tá ok? Nessas situações, meninas, o que a gente tem? Às vezes aquela cliente tem uma unha um pouco mais dura, um pouco mais ressecada. Nessa cliente, a probabilidade do alongamento, da blindagem ou do esmalte em gel durar mais é enorme. Por quê? A unha dela não é uma unha hidratada, é uma unha ressecada. Então, quando a gente vai passar os produtos ali para poder trabalhar, antes de fazer o alongamento, quando a gente passa ali o desidratador, por exemplo, ele seca rapidinho, porque não tem umidade naquela unha, tá? E eu vou vir aqui desconstruir com vocês um conceito que fizeram sobre a unha oleosa. A gente tem que tomar cuidado para poder trabalhar nessa unha, porque é uma unha oleosa. Eu vou falar da minha experiência e do que eu já estudei até hoje, tá ok? O maior componente do corpo é água, certo? O maior componente da nossa unha não seria diferente, seria água e não óleo, tá? Por quê? Ó, de queratina dura e mole, a gente tem de 80 a 90 e 10 a 20%. De enxofre temos 10%, tá? Água, 18%, tá? Uma média de 18%, podendo variar de 16 a 25%. Ou seja, de água a gente tem uma média de 18% na lâmina ungueal. Lipídios e minerais, porcentagem baixa. Por quê? O que é lipídio, gente? Lipídio é gordura. Então, se vocês forem avaliar, o percentual é tão baixo de gordura que nem tem aí nessa tabela. Então, o nosso problema não são unhas oleosas, são unhas extremamente hidratadas, tá? Então, pensem nisso, tá ok? O primer, por exemplo, ácido e não ácido, os dois possuem ácido, porém com concentrações diferentes. O primer que a gente chama de primer ácido, ele tem metilmetacrilato, tá? Que ele é destinado para unhas com uma dificuldade de aderência, tá ok? Vou falar um pouquinho mais sobre primer mais pra frente.
mas uma dificuldade de aderência, não necessariamente porque ela é unha oleosa, tá? Então tenho essas informações aí pra vocês. Então, dos minerais que são compostos ali na unha, a gente tem ferro, magnésio, cálcio, zinco, sódio e cobre, tá? E os minerais também, ele vem em percentual. Na verdade, ele tá pegando miligrama por quilo, né? O que acontece? Cálcio, magnésio, ferro, potássio, sódio, cobre e zinco. Os minerais que estão uma porcentagem bem baixa, como vocês podem ver, tá? Ó, é bem baixa, porém dentro desses minerais que já tem um percentual baixo, ele está estratificado em vários minerais, tá? Por isso que às vezes você vai tomar remédio, quem tem osteoporose, se eu não estou enganada, né? Toma cálcio para os ossos, pode ajudar aí contribuir aí na lâmina ungueal, tá ok? E hidratação das unhas, meninas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cuidado das unhas pelas clientes e também por nós profissionais, tá ok? Já que a gente falou lá, ó, que as unhas são extremamente hidratadas, não quer dizer que elas são oleosas. Quanto mais hidratada a unha, mais rígida a unha é. Ai, Daniela, como assim? Isso. As unhas se tornam frágeis quando o percentual de água é menor que 16%. Vocês lembram lá a média? A média de 18%, podendo variar de 16% a 25%. E ficam maleáveis, amolecidas, quando é superior a 25%. Já experimentou observar quando você vai lavar sua casa, fazer uma faxina, lavar um banheiro? A gente começa a observar a nossa unha natural descolando do gel na parte de baixo. Por quê? A unha por osmose hidratou tanto ali, captou tanta H2O ali daquela água, que ela ficou extremamente hidratada, tá lá, ó, cheia. E o que ela tá fazendo? Começando a descolar do gel, porque ela está extremamente hidratada, tá? Mas em contrapartida, a gente precisa também hidratar a nossa unha, caso nossa unha esteja seca. Agora, você vai hidratar a unha com água? Não, meninas. O ideal não é você hidratar a unha com água. O ideal é você hidratar a unha com óleos, exatamente. Por quê? A nossa unha, as camadinhas de queratina, as moléculas de queratina, como eu falei, quanto mais superficiais as moléculas de queratina, mais fechadinhas as moléculas são e mais dura é aquela queratina. Então, para eu poder pegar um produto para penetrar nesses poros aqui da queratina, ele tem que ser menor do que os poros da queratina, certo? Para conseguir penetrar nos poros ali da unha. Então, quando a gente tem ali água batendo, a molécula de água é muito maior em relação ao porozinho que está na unha. Os óleos essenciais, por exemplo, óleo de jojoba é um óleo super indicado, tá? Porque a cadeia molecular dele é pequena em relação para conseguir penetrar ali na lâmina, e óleo de coco. Mas para conseguir conservar ali o seu alongamento, mais importante que você hidratar esse local ali na unha que vai crescendo, para que ela cresça ali saudável e hidratada, é você também hidratar a sua cutícula. Ai, Daniela, mas se a cliente ficar hidratando a cutícula dela todo dia, o gel dela vai cair. Não, gente, não vai. Por quê? Na mesa, você faz toda a preparação da lâmina para depois você colocar o gel. Quando a cliente vai embora, vai ter crescimento da unha dela, certo? Quanto mais hidratada tá a lâmina dela e a cutícula dela, melhor para você profissional. Por quê? A lâmina dela hidratada, a lâmina dela vai ser mais rígida, melhor pra gente trabalhar. E a cutícula dela hidratada, ela vai parar de olhar para a cutícula e ver aquela impressão embaçada do alongamento. Ela vai ter uma visão melhor do alongamento dela e não vai querer, às vezes, falar: nossa, minha unha tá feia, eu quero voltar. Já aconteceu que no espaço da cliente reclamar que a cutícula cresceu e ela tava achando que é o top coat que tinha levantado. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque quando hidrata não dá pra ver nada, tá? Então, meninas, é hidratação. E não ficar colocando a unha de molho lá na água, tá? Hidrata. Eu, por exemplo, passo óleo de coco. Nos pés, no calcanhar também, meninas. Passo óleo de coco no pé, no calcanhar, coloco uma meia pra dormir. Passo óleo de coco nas mãos. Principalmente quando eu saio do banho. Eu tomo um banho bem quentinho, bem gostoso. Saio do banho, passo óleo de coco. Os poros estão ali abertos por causa da água quente. Ele penetra melhor, tá? Então fiquem atentas a isso. Esse material vai ser disponibilizado para vocês. Então muito cuidado e usem ele com muito amor. Grande beijo.